Nós vamos ler duas escrituras. A primeira se encontra no livro do profeta Samuel, no capítulo 4, do verso 1 até o verso 10, e depois também vamos ler em Lucas, no capítulo 10. 1 Samuel, capítulo 4, verso 1 ao versículo de número 10. Ouça com atenção a leitura, depois você poderá ler em casa e meditar. E veio a palavra do Senhor, e veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu ao encontro, à peleja, aos filisteus, e se acampou a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamo-nos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre das mãos dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é este no arraial dos hebreus? E então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as grandes pragas, as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir os hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens, e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. São Lucas, capítulo 10, verso 19 e 20. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda sorte e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por o vosso nome, por estar o vosso nome escrito nos céus. Oremos. Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo, abençoe nossa meditação, para que todos sejamos abençoados, em nome de Jesus, amém. Assentai-vos. Nós vamos falar, irmão, num pequeno tema, que inclusive já fizemos algumas gravações até no programa de rádio com esse tema, usando esta escritura aqui de 1 Samuel, que é o júbilo indevido, né? E usando aqui também as palavras de Jesus, pelo que nós devemos nos alegrar, jubilar, né? Alegria em extremo, porque sinceramente às vezes eu penso que nós temos aprendido alguma coisa, parece que meio fora do ângulo, né? E parece que nos alegramos muito fácil com coisas que não precisaria se alegrar. Fazemos alvoroço às vezes com coisas que não precisaria fazer. E naquilo que nós deveríamos exultar, alegrar, jubilar, nós ficamos deprimidos. Então é nisso que nós vamos meditar hoje, amém? Primeiro nós vimos aqui, né? Vamos voltar aqui e meditar no livro de Samuel, que eles foram feridos na batalha.
Eles saíram para pelejar e de repente os filisteus lhes feriram alguns homens, 1000 homens. E o interessante, se você notou a leitura, é que eles não disseram assim: os filisteus nos feriu. Ele disse: porque o Senhor nos feriu. Porque eles sabiam, embora sendo no intelecto, mas eles sabiam que era Deus que pelejava as suas guerras, não era eles mesmos. E como eles viram que eles caíram na frente dos filisteus, então eles recuaram e voltaram e perguntaram-se: por que nós somos feridos? E ninguém foi até o profeta de Deus para obter a resposta. Pelo contrário, mandaram trazer a arca, que era o símbolo do espiritual que eles tinham na época. Era onde Deus descia ali naquela arca, né, e visitava os sumos sacerdotes. Então eles ficaram, vamos dizer assim, se nós trazer ela, então aí Deus vem junto com ela e Deus vai nos livrar. Irmãos, vamos amadurecer, né? Às vezes nós pensamos que se nós fazermos um ajuntamento e ajuntar isso, aquilo e aquilo outro, Deus vai vir e vai... Não. Deus não está nessas coisas. Ele pode até estar, mas se estiver dentro da coisa exata. Eles haviam falhado para com Deus. Eles haviam errado para com Deus. Então a questão era descobrir aonde tinha errado, aonde tinha falhado, e se endireitar e se humilhar diante de Deus, e não precisaria nem ter trazido a arca, e Deus era com eles. Mas quando trouxeram a arca, que era o símbolo espiritual para eles, eles fizeram tanta alegria, eles jubilaram tanto, eles se alegraram tanto. E agora imagine você, milhares de homens batendo as suas lanças no chão e gritando ao mesmo tempo. A Bíblia diz que a terra chegava, tremia. E os filisteus do outro lado, no seu acampamento, escutando aquilo, ficaram temerosos. Mas irmãos, não adianta nós fazer barulho e achar que o diabo pode ficar até meio pensando nisso. Olha, agora esse povo está espiritual, mas quando ele chega para a peleja, ele pode ver que não é aquilo, como seja, os trovão não é tanto aquilo que vai dar chuva. Ele pode encontrar brecha em nós. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia. E por que não dizer que nós sempre fazemos um resumo disto, o tanto que nós podemos nos alegrar. Aí nós achamos que Deus está naquilo. Se é um culto onde pessoas choram, gritam, louvam a Deus, põem de pé, bate palma, é gostoso. E aí nós ficamos pensando: nossa, mas agora Deus esteve entre nós. E às vezes não, meu querido. Às vezes Deus não está naquilo. Aquilo simplesmente foi uma alegria que nós tivemos, motivado por algo. Compreendeu? Uma motivação que nós tivemos, e aquela motivação criou aquela expectativa, e aquilo trouxe aquele alvoroço, aquele júbilo. Mas não foi Deus. Aquela alegria, aquele júbilo que eles tiveram, não foi Deus. Compreenderam? Quando Elias, porque nós temos que entender isto, nós com Deus nós somos maioria, sem Deus. Vou citar um exemplo para que vocês possam entender, dentro desse quadro que nós estamos falando. Elias sozinho matou todos os profetas que se opôs a ele no reinado de Acabe. Todos os profetas que se opuseram ali, que vieram rogar por Baal, depois que Deus respondeu com fogo, ele, sobre o poder de Deus, ele matou todos. E o povo todo feliz, alegre, mas de repente aquilo passou. Aquilo passou, todo mundo voltou, cada um para suas tendas, todo mundo voltou para suas casas, e aí Acabe chegou e falou para a senhora Jezabel o que Elias tinha feito. Aí os demônios, as legiões de demônios que estavam em Jezabel entrou em ação, e agora é a hora do contra-ataque.
E aí foi onde ela disse: que me faça os Deus outro tanto, se nesse dia mesmo ainda não farei isso com ele. Do jeito que ele fez com os profetas, eu farei com ele. O homem que matou todos aqueles profetas depois correu de uma mulher. Ele fugiu, deixou o moço na cidade que tinha que deixar, pegou a sua bagagem que tinha e partiu. E partiu tão angustiado, tão aflito, que ele pediu a própria morte. Então Elias não era um super-homem. Ele apenas fez aquilo usando o poder de Deus e porque Deus havia ordenado. Então ele com Deus, ele era a maioria. Ele venceu todos. Depois que a unção de Deus o deixou, ele, para livrar sua própria vida, ele correu de uma mulher. Vocês estão compreendendo? Então a vida é cheia dessas coisas. Então você não se alegra tanto. Eu já tomei isso como experiência. Quando você vê uma pessoa que ele se alegra demais com uma vitória, ele se alegra demais com um benefício, ele também facilmente se abate com uma derrota. Então até nisso você tem que ter temperança. Não se empolga tanto quando vem a vitória, e também não se abate tanto quando vem a derrota, porque ambos fazem parte do curso da nossa vida. Entenderam? Então você tem que ter moderação de ambas as partes. Veio a derrota, não tem problema, a briga não terminou ainda, a guerra não terminou. Eu perdi esse round, eu perdi essa briga, mas amanhã é um novo dia, e com a graça do Senhor eu levantarei de novo. Amém? Salmo 37, ainda que caia, não fica prostrado, o Senhor o sustém com as suas mãos. Você vai à frente. Agora tome cuidado quando você festeja demais com uma bênção, com uma vitória. Deus, tarda, mas não falta, e faz aquela alegria, aquela coisa toda. Toma cuidado, porque às vezes Deus não quer que você se alegre com essas coisas. Quando Jesus deu poder, vamos para outra escritura antes de entrar nas mensagens. Quando na escritura aqui de São Lucas capítulo 10, Jesus deu poder para ele se livrar de todo o poder demoníaco, como lá está também em Mateus capítulo 10, até para ressuscitar morto. Mas disse: não apenas se alegrai por os espíritos sujeitar vocês, porque eles voltaram alegres, porque os espíritos imundos sujeitavam a eles. Irmãos, graças a Deus que aqui nós temos um pouquinho de amadurecimento com essas coisas, pela misericórdia de Deus, não é? Mas você não deve estar alegre, no caso um pregador, ele não deve estar motivado, ele não deve estar, porque ele põe a mão sobre um endemoniado, o demônio vai embora. Porque alguém veio e testificou que ele impôs as mãos sobre ele e ele foi curado. Tem pessoa que até começa a olhar aquele homem com um olhar diferente. Não, aquele homem ali é ungido, porque quando ele pôs a mão sobre mim, eu fui curado. E a pessoa começa a se alegrar, a se motivar com aquilo. Irmãos, isso não é motivo para você se alegrar. Entenderam? Não é motivo para você alegrar-se desse ponto, de basear a sua salvação nessas coisas. Claro, quem está aleijado recebe a cura, não vai se alegrar? Alegra. Quem estava esperando uma bênção chegou, como a mulher que encontrou a dracma perdida, ela reuniu suas amigas, ela festejou, tudo bem, nada contra isso. Mas a questão é, biblicamente, o que foi que Deus pediu que nós nos alegrássemos? Quando é que Deus pediu que nós deveríamos ficar felizes, que deveríamos ficar contentes? É quando na maioria das vezes nós ficamos deprimidos. Mas Jesus disse: vocês não se alegrem. Em outras palavras, o que ele estava fazendo? Ele já estava fazendo um resumo do real cristianismo. Ele disse: vocês não se alegram por os espíritos sujeitar vocês, mas vocês se alegram por o vosso nome estar escrito no céu. Porque aí, foi como ele diz em Mateus capítulo 7, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não é isso correto? Vamos aprender aqui com os tópicos das mensagens. Eu tenho certeza que vamos encontrar muitas coisas boas aqui para nós. Então, não vamos ficar fazendo festa como... por isso, parece que é uma contradição, né? O que a Bíblia diz? Que é muito melhor você estar num velório do que você estar num banquete.
Se fosse para você escolher, tem duas coisas para você ir, um velório e um banquete, qual que você escolheria? Não precisa nem fazer a pergunta, nós escolheríamos o banquete, porque no banquete você não vai ver ninguém triste em banquete, você vai ver pessoas se ajuntando, conversando, comendo, bebendo, se alegrando. E o velório? Parentes cabisbaixo, filho chorando em volta do caixão, alguém se lamentando. E a Bíblia diz que é melhor você estar ali do que estar lá. Então veja, parece que as coisas se contradizem para nós. Na mensagem do livro da vida do Cordeiro, 127, ele diz: aí está o crente verdadeiro hoje, deixe o mundo chamá-lo de qualquer coisa que queiram. Vá prestando atenção nisso. Quando é que uma mulher cristã deveria ficar contente? Quando que um homem cristão deveria ficar contente? É quando todos no trabalho tratam ele comum, normalmente, não fazem chacota dele, não faz piada dela, aí ela se sente como todo mundo, aí ela fica feliz lá no trabalho, graças a Deus, todo mundo gosta de mim, todo mundo me respeita, aí ficamos felizes até, oh Senhor, obrigado. Aí está o crente verdadeiro hoje, deixe o mundo chamá-lo de qualquer coisa que queiram, deixe dizerem que você é fanático, se quiserem, chamaram Jesus de Beelzebu, quanto mais chamarão vós, ele disse, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem. Quando é que nós vamos pôr isso na nossa cabecinha, que aí é a hora de nós nos alegrar? Mas pelo contrário, quando vem uma perseguição, me desculpa, nós murchamos igual verdura no sol. Nós perdemos a graça, às vezes perdemos até a vontade de vir na igreja, perdemos a vontade de cantar, quando é aí que nós deveríamos nos alegrar, exultar. Captaram agora o júbilo indevido? Israel não deveria ter feito todo aquele alvoroço com a arca ali, eles deveriam ter caído no chão, rogado ao profeta e disse, peça a Deus, o que temos que fazer para vencer essa guerra? Que se Ele nos der graça, depois que vencer a guerra, nós vamos resolver esse problema aí. Não, eles acharam que fazendo barulho e se alegrando, porque a arca tinha chegado, ia resolver o problema. O que resolve o nosso problema, irmãos, não é cântico novo, me desculpa, não é um hino bem entoado, não é a pregação bonita. Que resolve o nosso problema é Deus conosco. Depois dessas coisas, entendeu? Chamaram Jesus de Beelzebu, quanto mais chamaram a vós, ele disse, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, mentindo disserem tudo mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos. Não correr para o banheiro e chorar, não chegar em casa e perder a fome, mas pelo contrário, lá no quarto, alegrar-se, glorificar a Deus e dizer, Senhor, hoje eu fui digno de ser zombado por te servir. Mas pelo contrário, meu irmão, nós sempre queremos arrumar um jeitinho para ficar mais ou menos igual a eles lá fora, para ninguém discriminar nós. Me desculpe por pegar tanto no pé de vocês, mas aqui é o lugar da correção. Se solta uma moda lá fora, daqui a pouco nós estamos tudo copiando ela, para que quando nós sair lá fora, todo mundo vê nós igual, um padrão, para que ninguém discrimine nós, ninguém, né? Mas nós procuramos um jeito de nivelar com eles.
Se os lados de fora faz chapinha, as irmãs faz chapinha. Se os lados de fora cortam o cabelo de um jeito, os irmãos vão cortar, todo mundo cortar o cabelo do mesmo jeito, para quando sair na rua, todo mundo vê igual. Faça chapinha se você desejar, o cabelo é seu e não está vendo nada de errado nisso. Mas não faça porque os outros lá fora estão fazendo. Você gosta de cortar o cabelo rapado no pé da orelha? Então corta a vida inteira, não vai cortar só porque os outros lá estão cortando. Compreendeu? Ainda bem que o Bom Carlos compreendeu. Eu acho que já tem uns 20 anos que eu corto o cabelo nesse estilo. Estou nem aí se estão rapando o pé da orelha e deixando a barba aqui grande e apara a barba junto para ficar igual. Se estão tirando a sobrancelha, se estão fazendo o que estão fazendo, é problema deles. Eu não tenho que me igualar a eles. Se eu sou o quadrado, que eu seja o quadrado. Se eu sou o redondo, que eu seja o redondo. Mas falem, porque se falarem, em vez de nós ficar tristes, nós devemos ficar alegres. Bem-aventurados sois vós, quando perseguirem, mentindo, disser todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas antes de vós. Amém? Louvado é o nome de Jesus. Isso é maravilhoso, igreja. Mas é uma contradição. Nós nos alegramos com muitas coisas que nós não deveríamos nem fazer tanto banzé, e nós fazemos tanto. E naquilo que nós precisamos se alegrar, é como nós sempre dissemos, nós ficamos nervosos, agitados. Hebreus capítulo 2, terceira parte, 20 e 21, 22. Mas eles o chamaram naquele dia, quantos sabem de que eles o chamaram no dia de Paulo? Hereges. Louco. São pessoas loucas. Então tanto faz ser chamado de santo rolador como de herege, você não acha? Então se eles foram chamados daquilo e regozijaram, e o que Jesus nos disse para fazermos a respeito disso? Ele disse, regozijai-vos e alegrai-vos, pois é grande o galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas antes de vós, e eles fizeram isto. Disse para exultarmos. Qualquer coisa que é excessiva, que transborda, verdadeira alegria. E os discípulos, quando se encontravam dignos de carregar a reprovação do nome de Jesus, eles regozijavam com grande alegria por poderem carregar a reprovação do seu nome. Deus nos ajude, irmãos. E hoje muitas pessoas, se acontecesse de serem chamados de santos roladores, eles se intimidariam. Que coisa, para começar talvez eu estivesse errado, mas eles estavam felizes a respeito disso. Ó, que coisa, carregar o nome. Quer dizer, vestir-se corretamente, andar corretamente, viver corretamente, não importa a atitude dos outros, o que os outros falam, o que os outros pensam. Amém, meus queridos? Então, regozijar por essas coisas, ficar feliz por causa dessas coisas. Muitas irmãs podem pensar, não, eu não solto o meu cabelo, porque o meu cabelo não é tão bonito, pastor. E as pessoas poderão olhar e dizer, essa é a tua cobertura, seja feliz com ela. Foi o que Deus te deu. Amém? Irmãos também da mesma forma. Mantenha-se um padrão diante de Deus. Aqui na era de Esmirna, 18 e 19. Ora, esta condição especial em Esmirna deve ser aplicada a cada era. Não há era livre disto. Não há nenhum crente verdadeiro livre disto. Porque se você quer viver em paz, quer viver bem, é só falar o que todo mundo fala, é só fazer o que todo mundo faz. Acabou. Ser um com os demais. Mas procura ser verídico, ser autêntico, ser você.
E já já não é que você vai arrumar problema, vão criar problema com você. É necessário, precisamos que o Senhor nos ensine a verdade que deveríamos sofrer e sermos semelhante a Cristo em fazê-lo. O amor é sofredor, é benigno. Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando injuriarem, perseguirem, mentindo, disser todo mal. Ele fica repetindo essa mesma escritura, né? Por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. As nuvens do horizonte e as tempestades da vida não são sinais de desaprovação de Deus. E isto é o que o diabo mais prega para você. Quando as coisas te perseguem no trabalho, te perseguem, te dão prejuízo material, te dão prejuízo emocional, te dão prejuízo de todos os aspectos, por causa de uma perseguição, por você ser diferente, por você não se juntar a eles, e você, em vez de alegrar-se por isso, em vez de ficar feliz por isso, você às vezes, se não tomar cuidado, entra em depressão por isso. A irmã ela está meio depressiva, pastor, porque falaram isso daquela, mas ela deve? Não, não deve, é tudo mentira. Oh meu Deus. Estão entendendo, igreja? Eu espero que Deus não me prove acerca disso, mas só para vocês entenderem. Ainda que pichassem na porta da igreja uma coisa horrível a meu respeito, se eu não devesse aquilo, deveria ser o culto que eu devia pregar mais alegre, não ficar aqui choramingando, irmão, vocês viram aí? Orem por mim, irmão, não está fácil. Não. Eu devia chegar aqui nessa igreja, orar, mas orar com alegria e dizer: Senhor, esse pobre indigno está sendo digno de carregar a reprovação, por procurar pregar a verdade, procurar o que o Senhor tem colocado para pregar. Amém? Ah, mas o que vão pensar? Problema particular de cada um. Não, pastor, porque falaram coisas horríveis a meu respeito, me difamaram, falaram isso e falaram aquilo, e porque não sei o que, eu não tenho nem cara para voltar lá. Você devia estar feliz, alegre, glorificar a Deus, dizer obrigado, Senhor. Amém? E deixa que Deus e o tempo se encarreguem do resto. As nuvens do horizonte e as tempestades da vida não são sinais de desaprovação de Deus, nem também o horizonte límpido e as águas tranquilas são sinais do amor e aprovação de Deus. Sua aprovação de qualquer um de nós é somente no amado. Aleluia. Seu amor é o amor eletivo, o qual Ele teve por nós antes da fundação do mundo. Ele nos ama? Oh, sim. Mas como o sabemos? O saberemos. Nós sabemos, o saberemos, porque Ele disse: e manifestou que nos ama, porque Ele nos levou para si mesmo e deu-nos o seu Espírito, tornando-nos filhos. E como eu provarei o meu amor por Ele? Crendo no que Ele disse e conduzindo-me com alegria em meio às provações, que Ele em sua sabedoria permite vir sobre nós. Na sua sabedoria, Ele permite vir essas provações sobre nós, crendo que nós vamos nos alegrar por sermos dignos de ser como os profetas do passado, que também carregaram essa reprovação. Entenderam? Mas infelizmente, quando as provações vêm, quando as dificuldades vêm, agora, quando vem a bênção, nossa. Não quero chatear apenas para os irmãos ver. Tem que pôr aqui o testemunho desse tamanho,
para o pastor ler que Deus foi maravilhoso, porque Deus abençoou, eu pedi oração e Deus respondeu, irmão, e a bênção é grande, louvado seja Deus, e todo mundo tem que testificar, nós vamos pôr na internet, nós vamos pôr em tudo quanto é lugar. Agora, quando alguém fala de nós, quando alguém nos persegue, nós, em vez de deixar aquilo diante de Deus, orar e se alegrar ocultamente, dizer: Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que isto é uma aprovação e eu quero ficar feliz, alegro o meu coração por ser digno de participar disso. Não, nós murchamos, nós carregamos aquele rancor, se não tomar cuidado, o ódio entra no coração, desabafamos em tudo quanto é meio que podemos, para mostrar para as pessoas a nossa indignação. Sabe por que eu estou assim, pastor? Sabe por que eu estou assim? Não, porque Deus sabe que eu não devo nada. Ué? Exultai-vos, alegrai-vos, é hora de júbilo. Cadê o júbilo? Não, nós nos encolhemos e murchamos. Fazer festa com chuva é muito fácil, quero ver fazer festa com a seca. Entenderam? Como o profeta diz, às vezes a tempestade está caindo e Deus está naquela tempestade. Às vezes você vê um horizonte tão tranquilo e Deus não está nem passou perto dali. Então, meus irmãos, vamos discernir, vamos aprender, amém? E leva isso no seu coração nesta noite. Tudo que vier sobre você, você primeiro se examine e veja se você deve, vai com humildade diante de Deus, diga: Senhor, não deveriam falar, eu devo. Não deveriam falar, mas eu devo. Então tem misericórdia de mim, tem misericórdia do linguarudo. Mas se você não deve, você devia dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, que o teu nome seja engrandecido e louvado, pois me fez digno de passar por uma reprovação, por uma aprovação, não é? Então essa dignidade coube a mim de sofrer, não é? Porque por um lado nós sofremos. Quero ver quem que não sente, quero ver quem vai ficar, vamos dizer assim, a princípio alegre com isso. Na hora você vai levar um choque, mas depois, quando você lembra da palavra, você vai aos pés de Deus e Ele te alegra, Ele te deixa feliz. Amém? Deus os abençoe. Vamos nos pôr de pé. Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos, Pai, deixa-nos fazer alegria, júbilo com as coisas corretas. Quem não fica feliz com a bênção, Senhor? Quem não fica feliz com a vitória? Todos nós ficamos. Miriam dançou com o tamborim, cantou, Israel cantou junto com ela. Claro que isso nos alegra, e alegrou o povo de Deus também no passado. Mas, meu Deus, deixa-nos ter revelação para saber que quando nós estamos padecendo, quando o teu próprio apóstolo Pedro disse que quando nós sofremos não devendo, isso é bom, porque essa é a vontade de Deus. O Senhor se alegra em ver isto, dentro da tua sabedoria, de saber que vamos carregar aquela reprovação e ficarmos felizes, porque isso é o que a tua palavra determina por nós. Sermos dignos de padecer pelo Senhor e ficar firme, ficar alegre e dizer: Senhor, obrigado por esta prova que vai me fazer crescer. Tenha misericórdia de nós e nos capacite para estas coisas. Entregamos-nos em tuas mãos e pedimos as tuas muitas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe e vão em paz, em nome de Jesus. Amém.